corredores da Faculdade de Psicologia da Universidade de Sevilha. Então, você andava pelos corredores, você via os pôsteres com as fotos e com uma breve biografia de cada uma aquelas mulheres que no campo da psicologia, da psiquiatria, no campo da saúde mental, da psicanálise, contribuíram para o desenvolvimento da saúde mental. Então, tinha lá vários nomes de muitas mulheres, muitas delas conhecidas, como a Melanie Klein, a própria Ana Freud, né, a Emília Ferreiro, né, a Sabina Spielrein, sempre muito bem lembrada, né, e por nós atualmente, né, né, tantas outras, né, a Toni Wolff, a Marie, tinha algumas argentinas e algumas latino-americanas, muitas argentinas, mas tinha uma brasileira que foi lembrada naquela exposição. E aquela brasileira era a Anísia da Silveira. Então, eu fiquei muito emocionado quando eu, passando pelos corredores e assistindo àquela exposição, vi uma brasileira lembrada por uma faculdade de psicologia em Sevilha, que deixou uma grande contribuição para o campo da saúde mental, para a psiquiatria. Então, tinham várias pessoas que validamente deveriam ser lembradas, sim, mas entre elas uma brasileira, e essa brasileira é a Anísia da Silveira, e eu, como brasileiro em terra estrangeira, me senti acolhido e apoiado por ela naquele momento, né? Hoje, né? Ali me abriu assim um horizonte de pensar quanto a Anísia da Silveira tem muito a contribuir, mas uma contribuição que vem dela por ser uma mulher, por ser nordestina, por ser latino-americana, né? E por fazer uma leitura da psicologia junguiana, especificamente. Estão falando que a minha internet está oscilando, é isso? Tá dando uma osciladinha, professor. Tá. Eu vou então fazer aqui uma mudança. Sem Eu vou tentar problemas. parear o meu computador com o roteador do Wi-Fi. Tá bom. Enquanto isso, eu vou dando os recados que a gente tem que dar Tá da liga, bom, então. tá bom. Bem, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, primeiramente. Todas as pessoas por estarem presentes aqui na inauguração da primeira semana Anísia da Silveira, Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde. Bem, será uma semana cheia de oficinas, palestras, rodas de conversa, amostras científicas gratuitas para celebrar a vida e a obra da doutora Anísia da Silveira. No início, nós planejamos para que a Semana da Nise fosse durante o aniversário dela, que cai no dia 15 de fevereiro. Porém, essa semana ia cair na semana do Carnaval. Então, no princípio, a gente estava bem apreensivo, assim, porque a gente queria mesmo fazer nessa data simbólica que celebrava a vida da doutora Nise. Então, numa conversa com o professor Luiz Carlos Melo, ele falou, cara, não se preocupa com isso, porque Nise faz aniversário todos os dias. Então, acredito que nós estamos nos reunindo aqui, falando da Nise, falando da obra dela, é uma forma muito boa de celebrar a vida dela e de celebrar principalmente também a obra dela. Bem, essa semana também será uma semana beneficente para a Casa das Palmeiras, uma instituição fundada pela Nise em 1956. A casa é uma fundação de reabilitação mental com atividades expressivas, terapêuticas ocupacionais, emoção de lidar, em regime aberto. Para saber mais da casa, a gente pode acessar a página do Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês no chat. É casadasPalmeiras.nise, para vocês conhecerem no Instagram.
Bem, e a casa ela vive e se sustenta de doações e mãos generosas. Sendo assim, a gente vai deixar todas as informações necessárias para a gente realizar doações durante o evento. Durante o evento eu vou deixando aqui as informações, as principais já vou deixar agora. Tá? E é isso. Além disso, também gostaria de comunicar que a gente tem um cupom de desconto para o site da Livraria Vozes, oferecendo 30% de desconto em todo o catálogo da Vozes, e o nosso cupom de desconto é NISIVIVE. Então, basicamente, são esses os recados. A gente gostaria de agradecer muito ao professor também por estar aqui com a gente na segunda vez. A primeira vez que a gente se encontrou foi na semana de psicologia, que o professor falou sobre psicologia e religiosidade, basicamente. E é isso. Os recados dados. Além disso, a questão de certificados. Todas as pessoas que estiverem ouvindo essa fala e estiverem aqui presentes no Zoom já estão certificadas, basicamente. Lembrando que os certificados eles serão enviados posteriormente à semana. E o evento também ficará gravado no YouTube da Liga, que depois a gente vai disponibilizar pelo Instagram e pelo grupo do WhatsApp. Então é isso, gente. Muito obrigado. Acho que os recados foram dados agora. Ok. Então, podemos começar, Gustavo? Sinta-se à vontade, professor. Então, tá bom. Então, é isso. Boa tarde ou boa noite, quase boa noite a todos, a todas, a todes. Quero, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo o convite para compartilhar com vocês aqui algumas hipóteses, algumas ideias. Quero parabenizar pela realização desse evento, trazendo a vida, a obra e o testemunho da doutora Anísia da Silveira. Como vocês muito bem escolheram o texto, o título do evento em geral, uma psiquiatra rebelde, né, e insurgente, né, e que vai muito ao encontro da perspectiva que eu vou trazer para cá, para vocês hoje, que é uma hipótese que eu tenho, é uma hipótese que eu quero compartilhar. Como toda hipótese, ela pode estar correta ou não. Ela pode ser verificada ou não. Mas é assim que eu né, entendo. Eu sou um pesquisador, e como pesquisador eu aprendi que justamente a produção de conhecimento em qualquer área, ela começa sempre com uma pergunta, né, e depois dessa pergunta você formula uma hipótese e você vai tentar validá-la ou não. Então, é assim que nasce toda a pesquisa científica. Toda a pesquisa científica, quem aqui está conosco, eu estou vendo que nós temos 232 participantes aqui né, nesse momento. Então, toda a pesquisa científica ela começa sempre com uma pergunta, e depois dessa pergunta, o próprio pesquisadora, ele formula uma hipótese, ele vai considerá-la ou não. Então, eu vou aqui trazer para vocês uma pergunta, né? Nise da Silveira e as imagens do inconsciente. Quais seriam os fundamentos epistemológicos da praxis clínica da doutora Nise? Essa seria uma pergunta. Essa seria a pergunta problema, pergunta que particularmente move toda a indagação que eu vou trazer para vocês, né? Então, quais seriam os fundamentos epistemológicos da praxis clínica da doutora Nise da Silveira, né? Então, dentro dessa pergunta, desse fundamento, eu vou trazer uma hipótese. A hipótese está centrada na seguinte, né, afirmação. Quer dizer, a praxis clínica da doutora Nise é decolonial, e seus fundamentos epistemológicos estão alinhados a uma perspectiva do Sul global, de uma epistemologia do Sul. Então, essa é o fio condutor da minha fala para vocês hoje. Assim, a hipótese central é essa, né? Quer dizer, o fundamento epistemológico da praxis clínica da doutora Anísia da Silveira é uma praxis decolonial, e os seus fundamentos epistemológicos estão alinhados a uma perspectiva daquilo que Boaventura Souza Santos chama de epistemologias do Sul.
Então, nesse sentido, aqui eu entendo que vou acompanhar a minha fala a partir disso. Eu queria, então, dizer para vocês o seguinte, para eu poder sustentar essa hipótese, eu vou ter que começar, obviamente, falando o que é uma epistemologia do Sul, o que é um pensamento decolonial. Aí a gente vai, a partir dali, chegar na Anísia da Silveira e testar se realmente essa hipótese se sustenta ou não. Se o pensamento da doutora Anísia da Silveira, ela pode ser chamado de um pensamento decolonial e uma epistemologia do Sul. Então, vou acompanhar aqui meu raciocínio e claro, vocês, depois, se tiverem perguntas, no final, eu vou ficar muito feliz em poder interagir e dialogar com vocês, tá bom? Então, começando, é necessário reconsiderar as bases epistemológicas que fundam o nosso pensamento sobre o mundo e, sobretudo, os conceitos que formam a semântica pela qual nós temos pensado, pela qual nós temos compreendido, né, a sociedade e também como intelectuais e também como sujeitos e como profissionais da saúde mental, né? Então, é preciso reconsiderar essas bases, né? Porque essas bases epistemológicas, elas fundam o nosso pensamento sobre o mundo, sobretudo os conceitos que formam essa semântica pela qual nós temos pensado e pela qual nos compreendemos como pessoas, como sociedade e como sujeitos, né, interagindo nesse mundo. Então, o que nós temos observado? Nós temos observado que a maioria das grandes teorias estudadas nas mais diversas áreas das humanidades foi produzida em outro contexto histórico, geográfico, cultural, sendo, consequentemente, deslocada dos nossos problemas. E quando isso ocorre, as teorias muitas vezes acabam por legitimar aquilo que, na verdade, elas deveriam, sim, denunciar. Então, se a gente pegar o exemplo típico da Anísia da Silveira, nós vamos ver que a doutora Anísia da Silveira ela vai ser muito influenciada pelo pensamento junguiano, pela psicologia analítica, fundada por Carl Gustav Jung. E a psicologia analítica de Carl Gustav Jung é uma psicologia europeia, é uma psicologia eurocêntrica, né? Que já, inclusive, surgiram trabalhos e textos e artigos que mostraram claramente disso, né? O quanto os textos do Jung, alguns, não todos, claro, mas como alguns textos do Jung, algumas passagens específicas do Carl Gustav Jung, estavam, sim, atravessadas por um eurocentrismo e por uma visão eurocentrada, né, da psicologia e da própria ciência e do próprio pensamento. Então, nesse sentido, né, nós que somos, né, não somos europeus, nós que somos do sul global, que nós não entendemos como latino-americanos, ou os nossos irmãos africanos, ou nossos irmãos e irmãs asiáticas, nós temos que prestar muita atenção a respeito disso. Nós temos que prestar muita atenção para perceber até que ponto nós não estamos absorvendo teorias que foram produzidas no século passado ou no século retrasado e que, de maneira, essas teorias elas podem limitar o nosso alcance a respeito da nossa realidade, uma vez de que elas não dialogam, podem não dialogar com a realidade que nós estamos vivendo. Então, por isso que se fundou o pensamento decolonial, né? Então, nesse sentido é que as bases epistemológicas usadas ao longo dos últimos séculos na América Latina foram tomadas por nossos intelectuais como bases universais. Ou seja, a produção teórica europeia e a produção teórica latino-americana, europeizada, partiram do pressuposto de que o que se diz na Europa e, mais recentemente, nos Estados Unidos, se refere ao humano universal. E todos os humanos, que, portanto, diria respeito a nós também. E isso é uma questão que tem sido muito debatida
pelos chamados neo-jungianos, ou pós-jungianos. Até que ponto nós podemos ou não considerar que o pensamento junguiano ele não precisa ser vitalizado, irrigado e pensado à luz da realidade latino-americana do século XXI. Ainda mais porque nós enfrentamos na clínica, na clínica questões que são típicas da nossa realidade social. Né? Por exemplo, questões ligadas ao racismo, questões ligadas à desigualdade social, questões ligadas à desigualdade de gênero. Então, veja, todas essas questões que atravessam e que têm atravessado o campo da saúde mental, elas precisam ser consideradas por nós dentro da nossa realidade latino-americana, brasileira, mestiça, patriarcal, desigual, machista, colonialista e imperialista, branca e europeia. Então, nesse sentido, eu entendo que nosso desafio, principalmente para quem trabalha com um paradigma epistemológico junguiano, é muito, muito, muito importante, porque, de fato, a gente precisa começar a ler Jung pelas lentes da realidade latino-americana. E eu considero, já adiantando aí a hipótese, que a doutora Anísia da Silveira o fez. A doutora Anísia da Silveira foi uma precursora dessa decolonialidade e dessa epistemologia do Sul. Ou seja, ela leu pela sua praxis clínica, né, e construiu a sua praxis clínica, sim, muito influenciada pelo pensamento do Carl Gustav Jung, mas também mais influenciada ainda pela realidade que ela conhecia, que era a realidade no caso aí do Brasil e do Rio de Janeiro no século XX. Bom, nesse sentido, então, pensar na América Latina não é suficiente para superar o estupor teórico e prático em que nos encontramos. É necessário pensar desde a América Latina. Promover um pensar que tenha sentido para nós, que contribua para que vivamos melhor e para que possamos superar o que nos torna social, econômico e culturalmente subalternos em relação aos outros povos e em relação a nós mesmos. Então, não é pensar somente na América Latina, mas é pensar desde a América Latina. É pensar não só olhando para a América Latina ou para o Brasil como se fosse algo exterior a nós, mas como algo que nós devemos pensar. Por isso que hoje a emergência de um desafio que tem atravessado muito a clínica junguiana, que é pensar questões típicas brasileiras, né? Do machismo, do patriarcado, do feminicídio, do racismo, da aporofobia, da gordofobia, e de todas as ordens intolerantes que rondam por aí e que tem muito a ver com a nossa identidade social, com a nossa identidade cultural, né? Então, nós estamos falando aqui da proposta de um pensar desde. E pensar desde é a de um pensar original, que não significa pensar que ninguém nunca pensou, ou ainda usar a produção teórica como produto de inovação ou novidade. O pensar original é o pensar a partir de e desde nossas origens, nossas realidades, que são específicas do Brasil, que são específicas da América Latina. E, nesse sentido, eu vejo que a doutora Anísia da Silveira ela é uma inspiração e uma referência fantástica nesse sentido, né? Ela se deseuropeizou, se descentrou, mesmo ela indo beber nas fontes, e as fontes dela eram, obviamente, a teoria junguiana, mas o texto da doutora Anísia e a praxis da doutora Anísia no meu entendimento, um texto e uma praxis decolonial baseada na emergência de uma epistemologia do Sul.
Bom, o Henrique Dussel, que é um filósofo, chamado filósofo da libertação, o Henrique Dussel, ele nos traz uma reflexão bastante interessante. Ele diz que, em um conjunto de conferências que foram publicadas na obra 1492, O Encobrimento do Outro, a origem do mito da modernidade, que trata da conquista à colonização do mundo da vida, que é o chamado em alemão de Lebenswelt, né? Lá, o Dussel diz que os processos de colonização não dominam apenas o espaço, o tempo, a geografia e a história. Portanto, nem apenas a cultura, com o domínio da língua e da religião de um povo. A colonização, diz o Dussel, é também uma colonização do mundo da vida dos sujeitos, da somatória dos sentidos e, por conseguinte, da percepção e do imaginário dos mesmos. Isso é muito importante. Existe uma colonização, portanto, daquilo que nós chamamos, nós que somos estudiosos de psicologia, que nós chamamos de colonização da subjetividade. Nós estamos falando da colonização da subjetividade. Então, existe um processo de colonização já estabelecido há muito tempo, mas a gente não pode descartar que existe também um processo de colonização da subjetividade, que é o chamado mundo da vida dos sujeitos, da somatória dos sentidos, da percepção, da nossa percepção sobre a realidade, da percepção sobre o mundo e do imaginário de nós mesmos. Colonização do mundo da vida, diz o Dussel, não é uma metáfora. A palavra tem sentido forte, histórico, real. A colonização da vida cotidiana, do nativo, do escravo africano, e depois foi o primeiro processo europeu de modernização da civilização, de subsumir ou alienar o outro como a si mesmo. É o começo da domesticação, da estruturação, da colonização do modo como aquelas pessoas viviam e reproduziam a vida humana. Sob o efeito daquela colonização do mundo da vida, se constituirá a América Latina posteriormente, diz o Henrique Dussel. Então, nesse sentido que a tarefa de uma psicologia sempre, me parece, né, que teve sempre na centralidade da doutora Anísia da Silveira, que é olhar para a subjetividade. Então, nesse sentido, a doutora Anísia da Silveira vai se deparar com uma subjetividade que estava colonizada. E como é que se coloniza a subjetividade? Patologizando-a, muitas vezes. Patologização da vida. Transformando tudo aquilo que não se enquadra num padrão de normatividade ou num padrão de normose como um patológico. Ora, a gente vai considerar que isso é uma forma de biopoder. Isso é uma forma está aí uma forma de biopoder. Então, nesse sentido, a doutora Anísia da Silveira traz uma ruptura com esse padrão de colonização dessa mesma subjetividade. Levam a maioria dos intelectuais apenas a reproduzir pensamentos elaborados por outro e nem sequer pensar junto. Ou seja, sobre o efeito dessa colonização fez com que muitos psicólogos, psicanalistas latino-americanos e brasileiros reproduzissem o pensamento europeu, o pensamento da psicanálise europeia, o pensamento da psicologia europeia, e não pensou junto com a realidade latino-americana. Não pensou junto com a realidade. Ou seja, é um tipo de pensamento descentralizado, desfigurado, porque ele não responde às necessidades e às realidades dos enfrentamentos e dos problemas que a realidade brasileira, latino-americana tem. Então, nesse sentido, é que a gente pensa que todo tipo de colonização ela vai demandar um movimento de decolonização.
né? Deve ser decolonial. Muito bem. Nesse sentido, o professor Boaventura Souza Santos vai elaborar um conceito que ele vai chamar de epistemologias do Sul, um repertório metodológico para enfrentar as tragédias que se anunciam. E que seria uma epistemologia do Sul, que eu considero, doutora Anísia, uma das grandes precursoras dessa epistemologia, né? Ou seja, nós precisamos ter como pressuposto que, para a produção do conhecimento, é necessário uma relação outra dos sujeitos que pesquisam com o que é estudado, de forma que a pesquisa tenha sempre uma conotação ética e, portanto, vínculo com o lugar onde tal conhecimento seja produzido e os valores culturais de quem produzir e para quem se produz o conhecimento. As epistemologias do Sul pressupõem, portanto, um posicionamento teórico-político e ético. É olhar, né, do Sul a partir do Sul, e não apenas olhar para o Sul, né? E aí, Sul aqui é uma metáfora, obviamente, que a gente pensa na decolonialidade. Então, não se trata apenas de novos conteúdos para serem assimilados e que permitam pensar os nossos problemas, ou novas teorias para serem produzidas, mas sim de repensar também nossos métodos, nossas técnicas de pesquisa e compreender a fundo o epistemicídio a qual somos vítimas. Logo, trata-se de fundar novas epistemologias. Então, eu entendo que a doutora Anísia da Silveira, ela foi pioneira nesse aspecto. Ela produziu um conteúdo e pensou a realidade da saúde mental a partir da realidade posta aqui. Lendo em chave junguiana, mas lendo também em chave brasileira. Ou seja, é a psicologia analítica sendo atravessada pela praxis, ou seja, pela realidade latino-americana, pela realidade brasileira. Foi isso que, na minha hipótese, que eu estou tentando sustentar com vocês aqui agora, eu vou propor. Com tudo aquilo que não é ciência, segundo os modos estabelecidos pela tradição, e, portanto, fora os formatos estabelecidos por critérios acadêmicos ocidentais, foi excluído do critério de cientificidade e validade para o conhecimento. Isso é uma grande questão. Por isso que é muito comum, né, e a gente pode trazer isso até para discussão depois, mas é muito comum ainda se ouvir que a psicologia analítica não é científica, que a psicologia junguiana ela não tem um critério, ela não atende a um critério de cientificidade. Quem diz isso pressupõe que existe um critério de cientificidade apenas, e que aquele critério é o único possível e o único verdadeiro. E tudo aquilo, todo aquele conhecimento, toda aquela praxis clínica que é construída fora desse modelo de cientificidade, ou fora desse paradigma de cientificidade, não pode ser considerado como ciência. Então, por isso, que aí a gente tinha o cruzamento de duas questões muito relevantes, muito significativas. Primeiro, o próprio pensamento junguiano, que até hoje ainda sofre preconceito na universidade, porque ele é chamado de não científico, não validado. E segundo, em geral, nós vamos ter o pensamento da Anísia da Silveira, que também a praxis dela não se enquadrava dentro dos formatos e dos paradigmas médicos daquela época. E como ela não se enquadrava, ela era uma psiquiatra rebelde e insurgente, então trazia aí para todos nós esse domínio, ou melhor, esse contradomínio ao qual ela estava lutando. Ou seja, ela estava duplamente sendo rebelde. Primeiro, por ela trazer a própria psicologia analítica para o centro da psiquiatria. Uma vez que a psicologia junguiana era atacada, e ainda é atacada, por não ser considerada como científica.
Segundo, porque a doutora Anísia da Silveira, ao propor uma nova terapêutica para os internos do engenho de dentro, ela rompia com todo o paradigma médico, com todo o sistema de biopoder que estava ali posto. Então, nesse sentido, a doutora Anísia, ela era decolonial e ela fundava-se nas epistemologias do Sul, né? Todas as qualidades necessárias à produção do conhecimento foram criadas pela própria forma de conhecimento, vencedora. Rigor, prova, métodos, validação, aplicação. Em suma, o que é ou não é verdade está decidido dentro desse campo. Né? Está decidido dentro desse campo. Nesse sentido, vale a pena a gente lembrar que, quando a gente estuda psicologia, né, a gente estuda principalmente... Um minuto que eu preciso ligar meu computador. A gente estuda lá os testes psicológicos, né? A gente fala que os testes psicológicos, eles passam por critérios de validação científica, né? Só que esses critérios de validação científica, eles não estão errados. Mas o grande problema é quando esses critérios eles são colocados como únicos possíveis, uma verdade única e absoluta. Como se todo aquele outro conhecimento que fosse também produzido e fruto de outras realidades e de outras qualidades fossem considerados nulos, fossem considerados inválidos. Então, quando a doutora Anísia da Silveira ela coloca em xeque, não a ciência, mas ela coloca em xeque uma ciência que se diz dentro de um paradigma, um único paradigma possível, né? Ou seja, tudo o que é ou não é verdade está decidido dentro desse campo. E fora desse campo não é considerado científico. E por isso que a doutora Anísia da Silveira travou realmente uma insurgência dentro do seu campo de atuação. Então, aquilo que não se encaixou nesses parâmetros foi morto, eliminado e desqualificado. O processo que o Boaventura Santos chama de epistemicídio gerou um reducionismo epistemológico e de uma visão de mundo. E nos deu uma visão unilateral de compreensão de nós mesmos e do outro. E não só unilateral, mas também uma redução reducionista, né, de nós mesmos e dos outros. Unilateral e profundamente reducionista. Ela é baseada em critérios absolutamente acachapantes, dentro de uma única possibilidade de dispensar a ciência. E é nesse sentido que, para muitos, na época, o que a Anísia da Silveira estava fazendo não era considerado científico. Como assim levar produção de audiovisual, de imagens dentro de um hospital psiquiátrico, que deveria tratar os seus doentes apenas com choque elétrico, pancadaria e castração química ou lobotomia? Essa visão de ciência absoluta, monoteísta, é uma visão que reduz todas as outros saberes a não saberes. E por isso que a doutora Anísia foi pioneira nessa insurgência, porque ela vai peitar, vamos dizer assim, confrontar, tensionar todo esse sistema cientificista da época, né? Que eu vou chamar aqui de cientificismo, né? Que essa é a grande diferença, se a gente fosse pensar em termos de nomenclatura e de conceitos, entre a ciência e a religião. A religião trabalha com dogmas absolutos e inquestionáveis. A ciência trabalha com a indagação, a dúvida, a pesquisa. Mas é muito fácil
a ciência cair no mesmo erro da religião, que é o dogmatismo, que é o fundamentalismo e que é a intolerância. Principalmente quando essa ciência ela se constitui a partir de um único prisma, de um único ponto de vista, e que passa a desconsiderar os outros prismas e os outros pontos de vista que também são tão relevantes e tão importantes quanto os demais. Então, essa visão unilateral que acaba fazendo com que você não enxergue o outro, a alteridade, não enxergue aquilo que o outro está trazendo como uma possibilidade também de conhecimento, de construção do conhecimento, né? Bom, nesse sentido, né, seguindo aqui, grandes formas de saber do nosso continente latino-americano foram exterminadas e continuam sendo exterminadas. O que restou para nós são teorias que, na maioria das vezes, favorecem nossa condição subalterna, teorias que favorecem o capitalismo, o colonialismo e o patriarcalismo. E é contra isso que a doutora Anísia da Silveira se insurgiu. Contra isso que a psiquiatria, por isso que o nome do evento é perfeito. Eu falei que a minha fala ia dialogar muito com o nome do evento. É uma psiquiatria rebelde. É uma psiquiatria rebelde contra esse tipo de epistemicídio que o pensamento eurocêntrico criou. Por quê? Porque é um pensamento que a gente importou da Europa para cá, que foi um pensamento racionalista, cartesiano, empirista, e que desconsiderou todas as outras formas de saberes, como se as outras formas de saberes não fossem legítimas, não fossem consideradas legítimas e não pudessem ser consideradas válidas para o campo do saber. Então, nesse sentido, essa tríade sustenta, né, aquilo que, né, nós consideramos a bases teóricas de um pensamento da América Latina. As teorias que prevaleceram como verdade, né, sobre o ser humano transmitem uma espécie de racismo cultural que se coloca a serviço de uma classe, que é a burguesia, de um gênero que é masculino e de uma etnia que é branca, e de determinados países, potências do capitalismo, e mata tudo aquilo que não é espelho. Que mata tudo aquilo que não é espelho. Então, o mito, o símbolo, os saberes tradicionais dos povos originários, a riqueza mitológica das mitologias iorubás, todo esse universo de uma religiosidade popular, de uma sabedoria popular, ele é proscrito e extinto e até mesmo perseguido e exterminado por uma lógica que se constitui dentro de um paradigma teórico único. E por isso a decolonialidade ela é tão importante, para nós pensarmos novos caminhos de enfrentamento para isso. Porque ela mata tudo aquilo que não é espelho. Porque ela se coloca como um pensamento único, um discurso único, de uma centralidade, e que extingue e periferiza todos os outros saberes. Nesse sentido, Anísia da Silveira foi absolutamente revolucionária, porque ela se negou a abraçar essa causa. Ela se negou a abraçar esse movimento. Ela tensionou isso tudo, né? Portanto, as bases epistemológicas que ainda dão sustentação à verdade produzida entre nós construíram o nosso povo um outro estereotipado, inferior, selvagem, passional. É muito comum a gente escutar isso no senso comum e até mesmo na universidade. Ah, não, nós somos assim porque nós somos latinos. Opa! Ah, nós somos indisciplinados, nós não temos a disciplina norte-americana ou a disciplina alemã. Opa! Ah, nós não somos racionais como são os europeus.
Então, essa lógica que muitas vezes transita pela universidade e que circula nos corredores acadêmicos é uma lógica extremamente perigosa, porque ela vai estereotipar tudo aquilo que não se enquadra no modelo dos saberes tradicionais, inferiorizando, considerando como inferior, considerando como algo selvagem, passional, né? E que nos legaram conhecimento limitado, parcial, escondendo-nos de um mundo que é muito maior que a compreensão ocidental do mundo, numa perspectiva que não dá conta da diversidade ou da singularidade do mundo, não representam o mundo e apresentam a parte como se fosse o todo, o particular como se fosse universal. E foi contra essa estrutura de epistemologia que a doutora Anísia da Silveira se rebelou. E foi contra esse modelo epistemológico que a doutora Anísia se rebelou. Muito bem. Então, assumir as epistemologias do Sul, coisa que, na minha hipótese, a doutora Anísia faz, significa perguntar que recursos temos para não sucumbir às tragédias que se anunciam há muito tempo, mas que só com a perspectiva adequada podem ser vistas. Significa também assumir, sem demagogias, o que é preciso combater, como diz Boaventura de Souza Santos, o capitalismo sem fim, o colonialismo sem fim, o machismo e o sexismo sem fim. Ou seja, criar teorias de emergências, de urgências, que escutem os povos ou todos aqueles que sofrem. E foi isso que a doutora Anísia fez. E foi isso que a doutora Anísia da Silveira fez. Ela criou um conjunto de teorias e de uma praxis clínica fundada numa epistemologia do Sul, olhando para a realidade brasileira, olhando para a realidade. Por isso que ela desconstruiu conceitos de loucura, conceitos de patologização, a relação médico-paciente. Ela desconstrói. E ela só pôde desconstruir porque ela tensionou o paradigma vigente europeu, que era um paradigma colonialista e imperialista. Está vendo como é perigoso? Muitas vezes o discurso científico não é pelo fato dele ser científico que ele não assume determinados postulados ideológicos. E como nós sabemos, ideologia é sempre aquilo que está ao lado da dominação. Uma epistemologia do Sul, ela implica travar uma luta dentro da própria academia, dentro das próprias instituições, que não permitem ou dificultam a produção do conhecimento original. E foi o que a doutora Anísia da Silveira fez, no meu entendimento. Ela fez uma epistemologia do Sul. Ela se propôs a criar uma ecologia do saber, cuja centralidade está ligada ao conhecimento nascido na luta dos povos a partir da perspectiva de quem sofre e de onde se sofre. Principalmente o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico. Propõe-se que se pare de criar objetos que se multipliquem sujeitos. Então, nesse sentido, a doutora Anísia vai propor uma epistemologia do Sul, olhando do Sul para o Sul e a partir do Sul. Que, em vez de observar, pautemos as nossas produções na reciprocidade, que desenvolvamos nossa capacidade de escutar, não apenas de ouvir, e o que propiciará uma horizontalidade para a produção de conhecimento, o que é sempre transformador. Essa era uma temática da Anísia, né? Horizontalizar. Horizontalizar significa desconstruir a hierarquia, que sempre acaba atendendo aos interesses de macro ou micro dominação. De onde eu falo e por que eu falo estão diretamente ligados para quem eu falo.
Então, de onde eu falo? De que lugar eu... Qual é o meu lugar de fala? Por que eu falo? Estão diretamente ligados para quem eu falo. Então, nós estamos falando de nós para nós mesmos. Universalidade é, portanto, uma farsa epistêmica. Afinal, aquilo que é tomado como universal e só a representação de um povo sobre o outro. Então, a doutora Anísia rompeu com essa universalidade. A doutora Anísia da Silveira rompeu com esta farsa epistêmica. E ela nos legou um outro olhar, uma outra maneira de enxergar a nossa realidade. Então, nesse sentido, todo conhecimento pode ser, ao mesmo tempo, global e local. Conhecimento em que se resolvem problemas pontuais de um povo podem ser intercambiáveis se os contextos forem análogos, mas sempre serão conhecimentos parciais em relação aos outros, conhecimentos e práticas oriundas a outras realidades. E a doutora Anísia da Silveira estava absolutamente, no meu entendimento, convicta disso. Ela entendia a limitação do alcance do seu trabalho. Mas isso não a impediu de constituir, né, toda uma praxis clínica que olhava para o louco e tirava o louco da posição de louco e colocava ele na posição de sujeito. Que tirava o doente da condição da impotência e dava a ele, o sujeito, uma posição de potência. Isso é revolucionário. A gente pensar uma clínica psicológica em que o papel do psicólogo não é o de validar a impotência a qual o sujeito já está condenado pela sociedade, mas é, sim, de mostrar para o sujeito aquilo que ele tem de potente dentro desse caminho. Então, nesse sentido, a doutora Anísia foi absolutamente revolucionária na sua praxis cotidiana, tanto em âmbito macro como em âmbito micro. Significa garantir o direito de todos à autoidentificação, à autovalidação dos conhecimentos, a partir dos resultados alcançados e não apenas a partir do caminho trilhado dentro de padrões reconhecidos e estipulados pela academia consagrada. Então, o conjunto de saberes que a doutora Anísia vai trazendo, elas vêm da onde? Vem de um lugar que não é um lugar reconhecido como um lugar científico, que é o inconsciente. E esse inconsciente é o principal condutor da vida. Então, dentro disso, né, o direito de todos de ter essa autoidentificação e essa validação dos conhecimentos, e não apenas do caminho trilhado pelo iluminismo racionalista cientificista europeu do século XIX, século XX. Então, os fundamentos da clínica da Anísia estão em base decolonial, no meu entendimento, porque ela valoriza o conhecimento local, ela valoriza o conhecimento interno, ela valoriza o conhecimento que emerge das regiões mais profundas do inconsciente. E deve permitir que se revejam as geografias e as histórias, pois as geografias e histórias consagradas são muitas vezes simulações, relações de pessoas com espaço que produzem representações e não dizem respeito a nós, e sim apenas a elas. É o europeu falando sobre o Brasil. E quando o europeu fala sobre o Brasil, né, já dizia a frase, né, quando Paulo fala de Pedro, ele está falando mais de Paulo do que de Pedro.
Então, precisa tomar muito cuidado com o lugar de fala, né? E a doutora Anise percebeu isso nitidamente e desconstruiu essa visão. É importante dizer também que cada pesquisador tem a tarefa de identificar o imaginário social, que coloca os latino-americanos em posição sempre subalterna, estereotipada, né? E que isso deve ser feito dentro de sua própria área de atuação. Nós, psicólogos, por exemplo, que deve identificar os referenciais teóricos que têm fortalecido a visão distorcida de nós mesmos e como tais referências agem contra a vida. E o quanto nós mesmos estamos produzindo isso e reproduzindo isso sem perceber. Mas a doutora Anise da Silveira, na sua praxis clínica, ela mostrou claramente isso. Ela tensionou com esse padrão da loucura, dos tratamentos, da maneira de aplicação, da interpretação do método. Ela deu voz à imagem do inconsciente. Não se trata, nesse sentido, de instalar um novo conhecimento que suplante o anterior, dominador, mas sim de abrir perspectivas. Por isso que ela nunca negou o Jung. Por isso que a doutora Anise nunca negou o Jung. Ao contrário, ela trouxe o Jung. Mas é um Jung lido numa chave hermenêutica latino-americana e que faz uma perspectiva de abertura para essa realidade latino-americana e não de fechamento. Ou seja, não se trata, portanto, de fazer uma decolonização conservadora e hierarquizante, que negará todo e qualquer diálogo com a tradição europeia ou de outros povos. Não se trata de cometer novos epistemicídios. Não. Os avanços e saberes constituídos nas mais diversas áreas podem ser úteis nas mais diversas situações e para os diversos povos. O ponto principal que se defende é a produção original de um conhecimento, e é isso que a doutora Anise da Silveira propôs na sua praxis clínica. Ela produziu um conhecimento olhando para o inconsciente, para a produção do inconsciente, para as imagens que jorravam do inconsciente, dos internos do Engenho de Dentro e do Rio de Janeiro. E por isso ela foi um exemplo de decolonialidade e das epistemologias do Sul. Decolonialidade, ou pensamento decolonial, o que é? É uma escola de pensamento utilizada essencialmente pelo movimento latino-americano emergente e tem como objetivo libertar a produção de conhecimento da episteme eurocêntrica. E foi isso que a doutora Anise da Silveira fez, criticando a suposta universalidade atribuída ao conhecimento ocidental e o predomínio da cultura ocidental. As perspectivas decoloniais veem essa hegemonia como sendo a base do imperialismo ocidental. E a doutora Anise, ela tensionou isso. E por isso que o caminho dela foi um caminho de decolonialidade. Porque ela constituiu seu trabalho clínico a partir da realidade profunda, do Brasil profundo, do Hospital Engenho de Dentro. Ou seja, a doutora Anise fez aquilo que Jung, de alguma forma, tinha nos estimulado e desafiado a fazer. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja outra alma humana. Ou seja, a realidade é a que prevalece. Existe essa centralidade dessa realidade. Em outras palavras, decolonialidade é o descentramento epistêmico, político, cultural, das formas de pensar, dos modos de existir no mundo colonizado, pelo padrão eurocêntrico e antropocêntrico cristão. E a doutora Anise rompeu com essa visão. Então, né, eu coloco aqui algumas frases da Anise, vou terminar aqui com algumas frases da Anise,
que, no meu entendimento, sustentam essa minha hipótese. Ou seja, a hipótese de que a doutora Anísia da Silveira ela fez uma psicologia decolonial, ela fez uma psicologia baseada e sustentada nas epistemologias do Sul. Olha essa frase da Anísia da Silveira. Para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras: espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Isso vai contra o pensamento cartesiano, eurocêntrico. Espírito de aventura, paixão. Alguém poderia dizer para você, se você colocar isso num TCC de psicologia, se você pegar pela frente um professor que está colonizado pelo eurocentrismo, ele vai dizer, não, isso não cabe. Onde está a sua objetividade? Esse é o tipo de pensamento colonialista, cartesiano, eurocêntrico. Onde está a sua objetividade? A Anísia diz espírito de aventura, coragem, perseverança, paixão. Ela era insurgente, rebelde. Ela propôs aquilo que só bem anos depois foi chamado de epistemologia do Sul e de decolonialidade. Se eu fosse fazer um mestrado hoje, um doutorado nessa área, essa seria a minha hipótese. Eu vou escrever um artigo sobre isso. Não vou conseguir fazer um doutorado, mas eu vou tentar escrever um artigo que agora vai ter uma possibilidade de publicação e eu vou tentar mostrar isso. Olha essa outra frase. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar as coisas. Ela está propondo mudanças. Ela está propondo uma ciência engajada na realidade social. Ela está propondo uma clínica social engajada na realidade social, que aprenda com o outro e que não vá querer colonizar o outro. Esse é um grande desafio para o psicólogo. Muitas vezes o psicólogo, sem perceber, ele vai numa direção do seu cliente, vai numa direção como se ele fosse o saudável e o cliente doente. Como se ele fosse o cientista e o cliente como se ele fosse saudável e o cliente doente, como se ele tivesse dotado pelo domínio da razão e o outro fosse ignorante. Então, muitas vezes o psicólogo ele assume uma perspectiva colonial, de querer colonizar o outro e não de querer escutar o outro e de entender a partir. E a Anísia da Silveira foi exatamente na contramão disso. Ela ouviu o outro, ela pensou a partir do outro. Ela se viu com os olhos do outro. Ela se viu a partir do olhar do outro. Olha essa outra frase da doutora Anísia. A criatividade é o catalisador por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos são levados a reconhecerem-se entre si, a associarem-se e, mesmo tumultos internos, adquirirem forma. Então, ela valorizava, no campo da psiquiatria e no campo da psicologia, aquilo que os psiquiatras, na época, estavam rejeitando, que é a subjetividade. E por isso eu insisto aqui em dizer que, no meu entendimento, a minha hipótese, que ela está absolutamente alinhada, articulada com o pensamento decolonial. O que cura, fundamentalmente, é o estímulo à criatividade. E cura não é o remédio. O que cura não é o psicoterapeuta, no lugar do saber absoluto. O que cura é o estímulo à criatividade. Isso é revolucionário. Isso é insurgente. Isso é de uma rebeldia fantástica. Né?
estimula a criatividade, porque justamente onde falta imaginação é onde a doença mental se instaura. Né? Eu tinha um psicanalista, né? Eu assisti várias palestras dele, li vários livros dele, chamado Guy Arce, ele era haitiano, ele dizia assim, sem tesão não há solução. Ele falava, sem tesão não há solução. E aí, dentro dessa compreensão, eu diria, bom, sem imaginação não há solução. Porque o que nos cura fundamentalmente é o estímulo à criatividade. E o que nos adoece fundamentalmente é justamente uma criatividade sufocada. E ela pode ser sufocada tanto pelo fundamentalismo religioso como pelo fundamentalismo científico. E por isso, libertar-se das amarras de um epistemicídio foi a grande tarefa da doutora Anísia da Silveira. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com o outro. O que cura é a alegria, e o que cura é a falta de preconceito. Olha para isso. O que melhora o atendimento é o contato afetivo. Bom, então, a partir dali, o que a doutora Anísia está fazendo? Ela está demolindo todo e qualquer olhar de psicologia que defenda o quê? A neutralidade, a asepsia, o distanciamento do psicoterapeuta, do psicólogo junto ao seu atendido, seu cliente. Ele está dizendo que melhor é o contato afetivo de uma pessoa com outra. Isso Jung dizia também, né? Jung falava muito de transferência e contra-transferência. Então, Jung falava que o inconsciente do cliente afeta o inconsciente do psicoterapeuta. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. Isso é absolutamente decolonial e baseado numa epistemologia do Sul. Aqui ela diz, porque passei pela prisão, eu compreendo as pessoas e os animais que estão doentes, pobres e que sofrem. Eu me identifico com eles, sinto-me um deles. Isso rompe com a hierarquização. O artista e o poeta mergulham no inconsciente e voltam. Já o louco, o doente mental, não tem bilhete de volta. Essa é a diferença. Ele, então, está mostrando claramente o distanciamento que ela tem, que ela teve dessa visão eurocêntrica da psicologia. Aqui ela diz também outra frase que já vi até meme na internet, né? Não se cure além da conta. Gente curada demais é chata. Todo mundo tem um direito a um pouco de loucura. Sabe? Desestigmatizando, desconstruindo essa ideia de loucura. Porque essa ideia de loucura só serve aos interesses do biopoder. Foucault já mostrou isso claramente na história da loucura. Então, aqui, de um jeito maroto, meio debochado, ela diz, olha, um pouco de loucura todo mundo tem, e é necessário ter, porque senão a gente cairia na normose. E a normose é perigosa, é um adoecimento. Aqui ela diz, a palavra que mais gosto é a liberdade. Gosto do som dessa palavra. Ela propõe uma ciência feliz e livre. Ela propõe uma psicoterapia feliz e livre. Ela propõe uma prática clínica feliz e livre. Só os loucos e os artistas podem me compreender. Por que será, né? Porque justamente os artistas e os loucos
segundo ela, e aqui ela está usando louco no sentido irônico da palavra, são aqueles que estão fora do mainstream acadêmico. E por isso eles conseguem compreendê-la. Há beleza na vida, a beleza em tudo. Vocês veem? A beleza na alegria e mesmo na saudade, na tristeza, no sofrimento e até na partida há beleza. Então ela nunca se desencantou com o belo. Os pacientes do Engenho de Dentro eram, né, considerados modelos de feiura dentro de um paradigma eurocêntrico do que é o belo. Mas ela inverte isso, e subverte e traduz isso de outra maneira. Bom, ela novamente chama a atenção de que a criatividade é o catalisador por excelência das aproximações dos opostos. E aqui ela está deixando para nós um legado, dizendo, olha, estimulem a criatividade, porque é a falta de criatividade que gera o sofrimento psíquico. Uma outra frase dela. A contaminação psíquica é pior que piolho. Vai passando de uma cabeça para outra, numa rapidez incrível. E como você sabe, todo mundo já pegou o piolho. Um jeito maroto, um jeito irônico, um jeito gostosinho dela falar, dela se mostrar. O indivíduo somente se completa quando consegue integrar o inconsciente e o mundo exterior. Nesse processo, as forças do inconsciente são as principais. Então, uma outra sugestão que mostra quanto Nise está alinhada a um pensamento que não é cartesiano, que não é racionalista, que não é iluminista, que não é cientificista. O ego é uma pequena ilha. O perigo é o mar, na ressaca. Brava, submergir a ilha. Aí ocorre a tragédia. Aí ele está falando da psicose. Bom, meus caros e minhas caras, meus queridos, é isso que eu tinha a apresentar para vocês nessa minha fala, que é uma hipótese que eu estou estruturando e que eu já me acompanha, como eu disse, desde aquele evento lá na Espanha. O quanto eu entendi a Anísia da Silveira como uma guerrilheira, como uma insurgente, como uma rebelde, e que leu por uma chave da decolonialidade, das epistemologias do Sul e do enraizamento na nossa realidade brasileira, o outro, e que foi uma grande revolução, que precisa nos arejar, que vai nos causar sempre uma fonte de inspiração em prol da emancipação da psicologia, do paradigma eurocêntrico, que é sempre um paradigma perigoso, porque ele é patologizante, porque ele primeiro porque ele é patologizante, primeiro porque ele pode cair naquela armadilha, nós, profissionais de saúde mental, caímos naquela armadilha de colonizar, e de cair naquela armadilha de querer adequar o outro a alguma coisa. E quando, na verdade, o sofrimento psíquico ele pode ser resultado do contrário, da gente ficar querendo se adequar demais ao mundo doente. Como dizia a música do Renato Russo, né? E nos deram espelhos e vimos o mundo doente. A música Índios, do Renato Russo. Nos deram espelhos, os europeus nos deram espelhos, e nós vimos o mundo doente. Então, o paradigma nisiano lembra muito agora uma imagem
que vem de um escritor espanhol chamado Carlos Fuentes. E o Carlos Fuentes escreveu um livro chamado O Espelho Enterrado. Quer dizer, o espelho enterrado é uma metáfora maravilhosa. Quando os europeus chegaram à América, os povos originários enterraram o espelho no qual eles se viam. E nós passamos a nos ver a partir do espelho do outro. Nós passamos a nos ver a partir do espelho eurocêntrico. Então, o que nós precisamos fazer? Em todos os campos, mas fundamentalmente no campo da psicologia, é desenterrar os nossos espelhos e passarmos a nos enxergar a partir de nós mesmos e dos nossos semelhantes indígenas, pretos e pretas, nordestinos, manauaras, brasileiros, mestiços, antropofágicos e tropicalistas. E viva Anísio da Silveira! E viva a doutora Anísio da Silveira, né? Antropófaga, tropicalista, né? Né? Anticolonialista, antipatriarcal, antimachista, né? Anticolonialista, anti-imperialista. O sofrimento mental vem, muitas vezes, da adequação ao mundo doente. Né? É muito importante essa fala do senhor, e eu lembrei de uma expressão do Paul Ricoeur, que é um pensador da fenomenologia, que ele aborda a problemática de que nós vemos o si mesmo como um outro. E daí eu queria usar essa expressão para vincular a sua fala de que, para a gente, a matriz brasileira, ela é uma outra matriz, né? A gente se encontra identificado com esse processo europeu, com esse processo norte-americano. Lembro de um professor meu, que foi quem me apresentou o Paul Ricoeur, inclusive, ele virou para mim e falou: olha só, Gustavo, para você entender o Brasil, você tem que entender que a gente está de costas para a África, de costas para a América Latina e de frente para a Europa e para os Estados Unidos. Isso. E a partir disso você começa a entender a realidade brasileira. Eu acho que sem essa chave de pensamento, assim, você não consegue entender, porque a gente olha para a Nise, a gente olha como um outro, sendo que ela seria a pessoa com quem a gente deveria se identificar, e a gente deveria olhar o europeu como um outro, por exemplo. Sim, exatamente. Perfeito, Gustavo, perfeito, é isso mesmo. Né? A doutora Anísio da Silveira, ela leu a psicologia analítica por uma chave hermenêutica da praxis da realidade latino-americana, brasileira, mestiça, tropicalista, antropofágica, e subverte, porque não vira de costas para o Brasil, porque muitos intelectuais brasileiros e muitos fundadores e representantes da psicologia, até mesmo aqui no Brasil, fazem isso constantemente, né? Ficam de costas para o Brasil, ficam de costas para o povo brasileiro. E o grande perigo da psicologia é ela ser colonizada por essa visão de mundo, e ela se transformar no instrumento de dominação e no instrumento de adequação do sujeito. E aí ele vai perdendo a sua subjetividade, porque e uma das maneiras de você perder a sua subjetividade é você ter vergonha de quem você é. Então nós temos que pensar nas identidades indígenas, dos povos originários, nas identidades dos orixás, dos iorubás, dos pretos, das pretas, das periferias, das favelas, né? Da nossa cultura. Essa é o nosso grande desafio. Porque se nós, da psicologia, ficarmos encapsulados dentro desse pensamento eurocêntrico,
colonialista, imperialista, machista e patriarcal, nós não vamos conseguir emancipar o outro. Nós só vamos criar mais e mais sofrimentos ou vamos ser agentes da reprodução desse modelo médico hegemônico que patologiza todo mundo. Como diz o Marx, né? O capitalismo foi muito hábil, porque para vender a solução ele tem que criar o problema. Então, hoje se criou a doença para vender remédio. Então, a gente toma pílula para dormir e depois outra para acordar. Toma um medicamento para combater o efeito colateral do outro. E a Nise apostava em quê, né, Gustavo? Na criatividade, como ela dizia. Ela apostava no outro, ela apostava na subjetividade. Ela apostava nas imagens que jorravam do inconsciente. E, veja, uma experiência local, no engenho de dentro, ali, e que impressionou o Jung, e que deixou um europeu suíço impressionado. Quem conhece a história do contato que a Nise teve com o Jung sabe que o Jung abraçou a Nise e agradeceu profundamente a ela, porque ele falou, enfim, alguém mostrou que a minha hipótese estava correta. E tinha que ser alguém do fim do mundo. Lá na periferia do Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, o Engenho de Dentro fica no subúrbio, na região que é chamada de subúrbio. Então, lá na periferia do Rio de Janeiro, vem uma mulher nordestina que mostra para o pai da psicologia analítica que é possível curar as pessoas com amor, com a empatia, com o vínculo e com a criatividade, estimulando a criatividade. Isso ia na contramão de todo quanto era paradigma possível. Bom, alguém quer falar? Então, né, vamos lá, né, Gustavo? Eu já falei demais aqui, eu não quero monopolizar a fala. Olá, tudo bem? Tá dando para escutar? Perfeitamente, Lavínia. Então, muito obrigada pela sua palestra, eu acho que contribuiu para todos aqui. Nas suas falas, eu lembrei um pouco de Darcy Ribeiro. Ele traz que no Brasil há vários Brasis, né? Então, quando a gente pensa nesse olhar, vamos dizer, quando o Nelson Rodrigues traz de olhar de vira-lata, né? Complexo de vira-lata, de olhar para fora, de diminuir a gente. Acontece até mesmo aqui no Brasil, às vezes, né? Quando a gente tenta retornar para o Brasil, há um nacionalismo que exclui as diversidades, né? Como você trouxe. Então, Darcy Ribeiro, ele fala para a gente olhar para essas diferenças de cada região, porque cada região, ela necessita de algo diferente, né? Então, eu lembrei muito dessa questão, assim. E também lembrei de Slavoj Zizek, eu não sei se pronuncia desse jeito, né, Slavoj Zizek. Ele fala de um olhar em paralaxe, né, que a gente tem, sempre há múltiplos olhares, né, pontos de referências para a gente poder olhar sobre uma mesma realidade, né, então acho que há uma necessidade da gente ter esse olhar em paralaxe. Então, eu queria contribuir com isso, que eu lembrei enquanto você falava durante a sua aula. Muito bom, Lavínia. Muito obrigado por trazer outro grande brasileiro para nós, né? E foi o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro, que sempre é lembrado como um grande antropólogo, que olhou para os povos originários a partir da epistemologia dos povos originários, ou seja, que tentou construir uma epistemologia própria, né, para olhar os povos originários a partir das próprias realidades dos povos originários, porque essa é a questão, né? Quer dizer, uma coisa é você olhar para o outro com suas lentes, outra coisa é você olhar para o outro a partir da lente do outro. E isso merece, Lavínia, como você bem notou, assim, é muito, muito legal você trazer isso. Então, nesse sentido,
O Darcy Ribeiro no campo da antropologia, a Anísia da Silveira no campo da saúde mental, da psiquiatria, e o Paulo Freire no campo da educação, são pensadores insurgentes, rebeldes e decoloniais, porque eles olham para o outro a partir do outro, e não a partir de uma perspectiva própria, específica, eurocentrada, eurocêntrica, né? Então, eu faria até uma justa homenagem, e obrigado, Lavínia, por ter a lembrança de Darcy Ribeiro, mas faria também aqui uma justa homenagem a Paulo Freire, que também, na mesma direção, pode-se dizer, da Nise, como eu disse, e do Darcy, eles vão tentar fazer uma revolução cada qual no seu campo, na educação, na psiquiatria e na antropologia, que é olhar o outro a partir do outro, né? Então, eu agradeço aí você. Fica mais uma dica para um artigo aí para a gente escrever, né? Pensando, né, nessa trindade, né? Nessa tríade tão bacana, que foi Darcy Ribeiro, que foi Nísio da Silveira, que foi o Paulo Freire, como grandes produtores aí de uma praxis, cada qual dentro do seu campo de atuação, mas uma praxis voltada para a emancipação e não para a colonização da subjetividade. Essa é uma lembrança muito feliz que você trouxe, Lavínia. E aí, só para terminar meu comentário, né? Coloca na tríade o Augusto Boal. Tá bom, Mariana, obrigado. Já vamos fazer, então, um quarteto, tá bom? Eu acho que a gente coloca na tríade também outros movimentos que houveram naquela época, com a Ana Mãe Barbosa, da Arte e Educação, Augusto Rodrigues, né, com o movimento da Escolinha de Arte do Brasil. E na tua fala, quando você estava falando, aí eu fiquei pensando também na questão do contexto que a Anísia Silveira viveu, né, assim, os pais, né, uma mãe pianista e um pai professor e jornalista. Então, assim, a importância da arte já permeava na família, provavelmente, né? Não sei que tipo de educação aconteceu ali, né? Mas imagina o conflito, assim, de estudar numa escola na Bahia, na medicina, né? Ele precisa de um conflito grande porque deveria ser extremamente biologizante e patologizante, né? Então, assim, mas havia esse movimento forte. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em Santa Catarina, sou professora aqui universitária, e participei de alguns movimentos dentro da Escolinha de Arte do Brasil, né? Então, a gente tem esse movimento da arte e educação junto com Paulo Freire. Aí. A minha tese foi sobre criatividade no mestrado, né? Então, assim, eu sempre vi a criatividade como uma possibilidade de cura, né? A expressão, assim, eu acho forte da Silveira essa questão da expressividade como possibilidade de cura. Mas fico com uma dúvida nessa questão aí da universalidade, né? Porque, assim, dá a impressão que ela também busca algum padrão universal através desses símbolos, né? E acaba, talvez, configurando um pouco, caindo um pouco dentro dessa cultura europeia, não sei. Não é estudado assim tanto os símbolos dos indígenas, né, da nossa região, assim, e acaba caindo um pouco nessa questão aí não sei como dizer isso para você. Essa é a minha dúvida, assim, se ela não acaba também, digamos assim, eu tinha até escrito aqui, agora já me perdi aqui no que eu queria dizer. Ela procura importar essa ideia, né, do Jung, e eu posso dizer isso, e adaptar a nossa realidade, de alguma forma, a essa realidade profunda brasileira, como você mesmo colocou, né? Ela percebe, sim. Bom, primeiro, obrigado pela participação, né, pela tua presença aqui, obrigado. Pela lembrança, sempre bem-vinda, de todos esses movimentos que são tão ricos, tão criativos, não só de pessoas, mas de movimentos que estão ligados de uma maneira ou outra, de alguma maneira,
a produção de saberes locais, de saberes, né, que estimulem essa criatividade, e a criatividade como uma possibilidade de emancipação. Então, muito obrigado pela tua participação nesse sentido. E então é interessante porque é um jogo aí, sabe, entre o universal, sim, desse padrão que é universal, mas que não é um universal lido por uma chave colonialista de que vai desconfigurar aquilo que é local. Sim. Então esse universal que a Nise encontrou nos padrões, por exemplo, das mandalas, né? A Nise encontrou, existe um padrão universal aqui que são os padrões das mandalas, mas o padrão universal de mandala, ele não vai desfigurar ou dissimular ou menosprezar ou invisibilizar, subsumir, reprimir ou inferiorizar a produção local, né? Essa produção local. Ou seja, é um jogo entre o local e o universal, que se complementam, né? E aí, se você me permite aí uma outra lembrança de um grande brasileiro, né, também, é o nosso querido Guimarães Rosa, né? E que, assim, vai falar que o sertão é o mundo, né? Quer dizer, toda a narrativa de Grande Sertão Veredas, ou de outros contos de Guimarães Rosa, né, tem padrões que são universais, obviamente. Tem ali padrões que a gente vai encontrar nas narrativas míticas. A própria língua, né? A própria língua. Mas ele vai fundar, né, isso dentro de um ambiente que é especificamente o sertão mineiro, do norte de Minas, do sul da Bahia, quer dizer, aquela região sertão. Então, o sertão é uma grande metáfora de que o sertão é um mundo, né? No nada, né? Começa o Grande Sertão Veredas com essa palavra, já diz no nada, né? E esse no nada é onde nós estamos. Quer dizer, nós estamos nem ali e nem ali, nós estamos nessa fronteira entre o universal e o particular, né? A grande questão que você traz, acho que você me ajuda a pensar muito isso, né? A resolver essa questão, essa pergunta, porque existe sim, vou chamar aqui a instrumentalização desse universal em prol de pasteurizar ou de invisibilizar o que é local e o que é regional. Existe. Sim. Existe, sim. No pensamento colonial, ele vai ter muito esse movimento. Mas se nós pensarmos... Da interpretação que eu penso, sabe? Porque, assim, me interessa muito o que o sujeito traz, né? Quando a gente começa a universalizar, parece que a gente está trazendo outros padrões de fora. Na arte-terapia, a gente aprende um pouco com essa questão. Eu fiz arte-terapia também há pouco tempo, já tenho um interesse meu de arte e a psicologia que eu já leciono aqui há bastante tempo, 31 anos trabalhando nessa área. E aí fiz um pós aqui que apareceu em Joinville, nessa área de arte-terapia, onde a gente procura ver mais o que é o expressivo do sujeito, né? O que ele fala sobre a sua produção, assim. E sempre acreditei um pouco nisso também, né? A gente não ter esse olhar de interpretação que traz um padrão de fora. Sei Verdade. lá, são questionamentos, indagações aqui, né? Mas eu entendi bem a sua colocação, acho que é interessante essa tua defesa e a sua tua tese. O que a gente faz, foi até uma conversa no sábado que eu tive com colegas junguianos, né? Em que, assim, o psicoterapeuta junguiano, por exemplo, ele não vai receber um sonho, né? O cliente vai levar um sonho, né? Fala assim, eu sonhei com uma serpente, né? Então, eu sonhei com uma serpente e tal. Aí, o grande equívoco de um psicoterapeuta junguiano é correr para o dicionário de símbolos, né? Buscar o significado. Né? E falar, peraí, serpente, e aí é isso. Não, peraí. Né? O que é serpente para você, em primeiro lugar? Né? O que é serpente para a sua subjetividade? Esse é um grande risco que os analistas junguianos
podem correr. Por isso que a sua fala é muito pertinente, no meu entendimento, porque muitos analistas junguianos correm para essa interpretação universalizante, né? Então, eu vou pegar o dicionário de símbolos lá do Chevalier, vou ler o que é serpente e vou dizer, olha, serpente, blá, blá, blá. Na minha Peraí, cara. formação, a gente teve essa parte no pós, né? Chevalier. Então. Aí acaba que não se encaixa em nada do discurso do outro. Do outro. Fala assim, não, para mim, serpente é outra coisa, né? Eu até, na conversa com eles, né? Falei assim, olha, para mim o melhor meme de 2022 foi um que aparece uma mulher sentada assim, encostada numa árvore, e que ela diz assim, não teve história de maçã nenhuma. Tudo começou quando eu comi uns cogumelos e a serpente começou a conversar comigo. Ou seja, essa foi o melhor meme para mim de 2022, foi esse, né? Assim, não tem coisa melhor que isso, né? Você pegar uma coisa e desconstruí-la de maneira a olhar isso de um ponto de vista que é muito subjetivo, né? E essa é talvez a minha hipótese, né? Por isso que a Nise é tão decolonial nesse sentido, né? Porque ela rompe com esse universalismo que sempre foi o espírito de uma história eurocêntrica, europeia, de ler a história de todo mundo pelo mesmo viés, né? E tal. Da ideia hegeliana do progresso, né? Da ideia iluminista de que existem povos que vão seguir o mesmo caminho. Então, essa é uma visão muito perigosa. Ela utilizar as diferentes linguagens, né? A gente ouviu num outro momento aí, que ela oportunizou diferentes tipos de linguagens, e não só aquelas que eram construídas como também mais importantes, né? Mais acadêmicas. Então, ela oportunizava no hospital várias oficinas diferentes, né? Sim. Isso também já era uma forma também de transgredir, né? Sim, de transgredir e de facilitar também, né? Tipo assim, sim. E de colocar o médico, né, o psicoterapeuta, não na posição de poder, tirá-lo dessa posição de poder. Uma das outras, tua fala me suscita a pensar nisso também, porque a medicina, ela tem um lugar de poder. Sim. O médico tem um lugar de poder na sociedade. Sim. É o que a gente chama do jaleco branco, né? Sim. Então, é um lugar de poder. Então, a Anísia, ela desconstrói esse lugar de poder da medicina, da psicologia, da psiquiatria, colocando É quase o ateliê, né? Porque o ateliê você não sabe mais quem é quem, ali tá todo mundo. Não sabe quem é quem. Você entra no ateliê da Anísia, mas você vê, quando ela fala, você vai ser autor da sua obra, e a sua obra é a sua vida. Né? Se a gente pensar nesse sentido, né? Você vai ser o autor da sua obra. Que é a sua obra? A sua obra é a sua vida. Né? Esse é o mito do significado mais importante. E o importante é o processo, não o produto, né? Também isso também é outra coisa. Exato. Muito bom. Eu acho que Obrigada, adorei. Foi muito bom. Obrigado. Acho que a gente está com uma fila aqui de pessoas com a mão levantada. O Henrique foi a primeira pessoa que eu vi levantando a mão aqui, eu pedi para passar a fala para ele. Aí depois tinha mais alguém. A Márcia, se não me engano, estava com a mão levantada também. Mas deixa o Henrique falar primeiro, daí depois a gente vai seguindo a fila. Isso, Juliana, perdão. Obrigado, Gustavo. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar o professor Jorge pela fala fantástica sobre a Anísia. Eu estudo a Anísia também já há alguns anos e ouvir dessa forma, né, essa demonstração do aspecto tão enraizado dela, de realmente trazer as raízes e o fruto da nossa terra, é algo tão gostoso, saboroso realmente, porque a Anísia já não é discutida na academia. E aí, quando é discutida, mostra o aspecto dela, tão vicejante da nossa terra, eu quero agradecer, antes de fazer qualquer comentário. Então, obrigado, Jorge. Obrigado. E
O meu comentário é tanto em relação à pergunta da Silvia quanto à sua resposta, Jorge. Porque eu acho que ela pode ser vista de duas formas. Tanto uma resposta cronológica quanto uma resposta epistemológica. Porque a Nise era Nise antes dela ter contato com o Jung. No ateliê, as mandalas surgiram, sem ter Jung na rodada. Aí ela percebe e fica, pô, talvez alguém já tenha falado. Aí que vem a famosa carta que ela manda para ele. E o que eu acho bem interessante, que acredito que mostra um pouco essa decolonização que você traz, Jorge, é que ela nunca chamou a psicologia analítica uma abordagem dela. Ela diz que é o melhor instrumento que ela encontrou. Então, de todos, porque para quem conhece o Benedito, né, o guia de leitura dela, ela começa com a psicanálise. E ela traz o Freud, logo em seguida, ela traz o Osório César. Então, ela já coloca europeu, brasileiro. Os dois estão aqui na minha escala. E vai trazendo tantos outros saberes, a terapia, a própria psicologia analítica. E eu acho que ela evidencia, talvez mais do que nenhum outro teórico da psicologia analítica, o aspecto do individual e do coletivo. Porque a análise e a psicologia analítica é algo amplamente global. A gente tem que olhar para o universal. A hipótese do Jung é uma base psíquica comum. Então, a gente tem, igual o Jung, quando conversa com a Anise, você lê mitologia, por acaso? Leia, aí você vai entender os delírios dos seus pacientes. E a Anise lê, e a gente tem o caso da Adelina, com o mito de Daphne, mas é o caso da Adelina, em que ela usa Daphne. Então, eu acho que a Silvia coloca um ponto bem interessante de que, sim, é claro, todo junguiano corre muito risco de se apaixonar pela mitologia grega e só ficar na mitologia grega e esquecer de ouvir o paciente, ou o cliente, como a Anise chamava. Mas se a gente pegar a história da Anise, eu acho que você traz isso muito bem, Jorge, por exemplo, as pesquisas do Quaternio, ela se abala com a farra do boi e escreve sobre. Então, ela pega a nossa cultura para falar. Lá também tem Deus Mitra. Ela está pegando então, de culturas europeias, asiáticas, africanas, mas o livro é brasileiro, de uma situação brasileira. Então, acho que olhar a psicologia analítica de uma forma decolonial acho que até um Moitará sobre a morte aqui no Brasil que falou isso. A gente tem que olhar o que veio dos portugueses e dos africanos e dos indígenas, senão a gente está ainda perdendo parte da nossa raiz. E a raiz mais comum de todos, que é universal. Mas se não tiver um individual aí no meio, um indivíduo, a gente está só falando de imagens. Exato. Pessoas. Bacana. Muito bom, muito bom. Muito bom, Henrique. Obrigado pela tua fala aí. Sem dúvida, robustece ainda mais essa conversa, irriga a gente, né? E é essa questão, né? Não podemos descartar o universal em nome do subjetivo, nem o subjetivo em nome do universal. Aliás, aproveitando que eu trouxe epistemologias do Sul, e que isso tem a ver com Boaventura Santos, é um conceito dele, né? Ele vai falar o seguinte, né? Quer dizer, nós temos que lutar pela igualdade quando a diferença né, nos pasteuriza, né? E temos que lutar pela diferença quando a igualdade nos pasteuriza, né? Quer dizer, existe um jogo aí entre igualdade e diferença, né? Muito importante. Quer dizer, da mesma forma como o universal não pode descaracterizar a subjetividade e nem a subjetividade ficar incólume a entender que nós somos fruto do nosso tempo, das nossas ancestralidades, de uma terra que nós nascemos aqui e que tem a potência universal sobre nós, né? Então, aí, eu concordo plenamente com você. Você falou uma frase que eu adorei aí, você falou, a Nise era Nise antes de conhecer o Jung. Ou seja, ela era junguiana antes de conhecer o Jung. E ela, mesmo conhecendo o Jung, continuou sendo Nise, né? Ela continuou sendo Nise. Então, e isso é muito, muito importante, sempre se lembrar disso. Ela já fazia isso muito antes de ter contato com o Jung, né? Isso você trouxe muito, muito bom. Ou seja, o contato com o Jung foi um diálogo, porque ela é uma pessoa muito aberta aos diálogos, né? Então, nesse sentido, a Nise era hermética, né? Assim, se a gente pensar no arquétipo, ela é hermética, ela transita, né, entre os mundos, ela transita entre o universal, o particular, o local, o arquetípico e o tal.
E o arquétipo, a gente não teria condições de acessar o arquétipo se a gente não se conhecesse. Então, nesse sentido, nesse aspecto. Muito obrigado, valeu. Ju, agora você, por favor. Oi, boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer pela aula também, achei que foi sensacional, porque é uma coisa que a gente não discute nas universidades, né? De falar desse feminicídio e de como tem um apagamento das outras culturas também. E eu queria fazer, na verdade, uma recomendação, que é um livro muito curtinho, que chama Encontros, que é da Anise, com a Anise, né? Que é um compilado de entrevistas com ela e explica muito esse início da história dela como médica. E eu lembrei muito porque o Henrique também estava falando, né? Ela já era Nise antes do Jung, porque o livro mostra muito isso, que foi um encontro de técnicas, assim, e de visões de mundo, porque ela seguia muito, assim, ao meu ver, né, muito a intuição dela. Ela era uma pessoa que parecia que ela tinha uma epistemologia própria mesmo, e aí se encontrou com Jung no meio do caminho. E eu recomendo muito para entender de fato o trabalho que ela fazia. E eu acho que quando a gente fala de epistemologia, é muito interessante também pensar que os povos originários, no Oriente, em vários lugares também falam muito dessa intuição, dessa sabedoria própria, de se ouvir e de criar um encontro com as outras pessoas, né? E eu acho que a Nise, ela fez muito isso muito bem e aparece muito nesse livro, assim, de ela ser uma médica, mas a medicina, né, não está necessariamente em primeiro lugar, ela que está em primeiro lugar nas relações, assim. Sim. Era isso. Eu acho que está. Obrigado, Juliana. Acho que você falou uma coisa muito importante nesse final, né? Quer dizer, para a Anísio, a centralidade era a pessoa, era o ser humano que estava ali. Normalmente, um ser humano anônimo, estigmatizado, marginalizado, alvo de violência física e simbólica, né? E a Anísio colocava o ser humano no centro, né? E isso tinha uma coincidência com a própria recomendação do Jung, né? Era uma coincidência, foi uma feliz coincidência esse encontro que você falou. Jung dizia, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma alma humana seja somente outra alma humana. Então, nesse sentido, eu acho que a centralidade do trabalho da Nise não estava justamente na escola psicológica que ela iria adotar, ou psiquiátrica que ela queria adotar. Ela não estava presa a institucionalização típica da medicina e da psicologia também. Ela estava mais preocupada com a centralidade do ser humano que estava ali, né? E aí eu vou, então, contar para vocês, eu fui assistir uma peça esse final de semana, chamada Alma Imoral, está em cartaz em São Paulo, aqui no Teatro Eva Hertz, e é baseada num livro de um rabino chamado Newton Bonder, né? E na Alma Imoral, lá no meio da peça, a atriz, né, que é a Clarice Nisquier, que ela transformou o livro num monólogo, né? Ela conta uma história e ela diz o seguinte, que existia uma mulher muito pobre, viúva, que tinha filhos para criar, e esses filhos estavam com fome, né? E aí ela ganha uma galinha. Ela ganha uma galinha. E como a lei mosaica é muito rigorosa com relação ao abate de animais, ela pega a galinha, mesmo faminta, ela pega a galinha e, como ela respeita muito a lei de Moisés, ela leva a galinha até o rabi mais próximo e pede para o rabi autorização se ela pode ou não abater essa galinha para dar de comer para os filhos dela. O rabi pega a galinha, leva para o seu escritório, pega a lei, olha para a galinha. Olha para a galinha e olha para a lei. Olha para a lei e olha para a galinha. Olha para a galinha e olha para a lei. E depois de muito considerar, ele chega à conclusão que não, que ela não poderia abater a galinha para dar de comer para os seus filhos, porque isso contrariava a lei de Moisés. E aí o Bi, constrangido, entrega a galinha para a mulher dele e pede que a esposa dele comunique a essa mulher de que ela não pode abater a galinha. O rabi diz para a mulher,
Ó, vá lá e diga, então, àquela mulher que ela, infelizmente, não vai poder abater a galinha, porque isso contraria a lei. A mulher, então, pega a galinha, a esposa do Rabi pega a galinha, vai até aquela outra mulher viúva, que está faminta, entrega a galinha nas mãos delas e diz assim, e a mulher aflita falou assim, então, eu vou poder abater a galinha e dar de comer para os meus filhos? E a mulher diz, sim, vá lá e abata a galinha e dê de comer aos seus filhos. Quando o marido ouve isso, ele fica furioso. E ele vai ter com a mulher, fala assim, mas você fez exatamente o contrário que eu disse para você falar. Ela não pode abater a galinha, isso contraria a lei. E aí a mulher responde, você olhou para a lei e olhou para a galinha. Eu olhei para a mulher e olhei para a galinha. Para quem que a gente olha? Eu acho que a Anísia olhou para o ser humano. A Márcia também estava com a mão levantada. Perdão, a Mariana Solano estava com a mão levantada também, se não me engano. Eu, gente, Oi, estou toda descabelada aqui, perdão. Mas imagina. estava aqui ouvindo a palestra e tenho acompanhado esse evento assim desde hoje cedo, né? E nossa, queria parabenizar aí todo mundo e tá incrível. Só queria dar meu depoimento assim bem breve. Eu vim da psicologia social, né? Então assim tive uma jornada aí de movimento estudantil, psicologia social, aquela coisa, mas o Jung sempre me chamou muito, né? Assim, na minha análise pessoal também, então tinha uma contradição enorme assim dentro de mim. Então, isso para mim é fundamental, a gente conseguir adaptar, né, esses conhecimentos e olhar para a nossa realidade, né? E aí eu descobri o Gambini depois disso, então eu descobri a Nise e tal, e aí me decidi pela psicologia analítica, né? Mas, assim, o quanto que é importante esses conhecimentos, porque para mim sempre faltava algo, sabe? Eu olhava assim, nossa, mas e aí? A gente vai olhar para a nossa materialidade, né? E construir alguma coisa a partir da nossa cultura, das nossas demandas, né? Ou, enfim, ficar tentando adaptar conhecimentos que não, para mim não encaixava, sabe? Então, assim, depois dessa palestra maravilhosa e dos conhecimentos que eu tenho adquirido recentemente, nossa, serviu como uma luva, assim. Então, eu queria agradecer e deixar esse depoimento. Bom, muito obrigado, muito obrigado. É isso, né? Alguém escreveu aqui, né? Essa é a pergunta, também concordo. Para quem que a gente olha, né? Assim, essa é a questão que acho que a psicologia tem que estar sempre atenta para essa pergunta. Para quem que eu olho? Eu olho para a lei ou olho para o ser humano? Né? O Rabi ficou obediente à lei. A esposa dele olhou para a mulher faminta e para os filhos dela, que ela precisava alimentar. Assim, então isso é a solidariedade, isso é a empatia, né? Então a gente tem que trazer isso. Acho que a Nise não estava muito preocupada com escolas psicológicas, ela não estava muito preocupada com esse enquadre, né? Que parece que é tão importante hoje, né? As pessoas elas se apresentarem como freudianas. Não, mas eu sou um freudiano de linha winnicottiana, eu sou um não sei o quê, um psicanalista de linha isso, de linha aquilo. Realmente eu não vi a Nise, em momento algum, preocupada com esse tipo de coisa, não. Ela estava preocupada era com o bem-estar do ser humano, ela estava preocupada com isso. E ela percebeu que a criatividade poderia ser um caminho para isso, e ela exercitou isso de uma forma, no meu entendimento aqui, que eu apresentei para vocês, propondo o que hoje a gente chama de decolonialidade ou de epistemologias do Sul, porque justamente ela rompe com esse modelo, com essa preocupação que é europeia para isso, né? Então, é um pouco só daí. Então, gente, eu acho que muito obrigado aí pelas todas as falas de vocês, todas as enfim, pela participação, né? Obrigado por estarem aqui, obrigado por esse interesse, né? Que vocês demonstram pelo trabalho, pelo legado, né? Que a Nise da Silveira deixou, né?
Acho que, como eu disse antes, foi muito feliz a escolha da Anise, né? Ano passado a gente teve lá no Brasil aqui, né? A gente teve um evento lamentável, né? Que quando a Anise foi escolhida para ser uma das receber um prêmio e o governo vetou isso e tudo mais, e aí a gente pensou a necessidade de falar da Anise, né? Então, e aí eu recomendo, quem não conhece ainda a peça, né, Alma Imoral, né, e se estiver lá passando pela cidade que vocês estão, pelos estados que vocês estão, que vocês assistam, né, ou leiam um livro do Newton Bonder, né, A Alma Imoral. Então, nesse sentido, eu acho que eu terminaria dizendo isso, né, gente, a Anise, ela tinha uma alma imoral. Professor, eu queria agradecer muito o senhor pela fala, pelas pessoas que contribuíram à fala também e adicionaram coisas, novas perspectivas. É super importante para a gente, enquanto movimento estudantil, assim, agora eu falo em nome da Liga, ter esse contato com o outro e também provocar que outras pessoas tomem a atitude de promover espaços assim. Eu estava comentando com o Humberto na palestra passada de que esse é um espaço que nós temos hoje, mas que ele pode ser perdido também. As coisas avançam, mas elas podem retroceder também, e pode ser através de uma canetada de um diretor da faculdade, de um professor específico que barra a liga, e daí levando para outras escalas, de um presidente que cessa uma bolsa, por exemplo. Então, é muito importante a gente nos manter vivos com relação ao nosso próprio estudo e vivos no sentido de nos manter com o pé firme, participando, ocupando espaços, não deixando que maus entendidos, por exemplo, sejam levados à frente, seja com relação à imagem da Nise, seja com relação à imagem do Jung, que, é claro, nós estamos falando de Nise hoje, mas é claro, a gente sempre pensa nessa intersecção entre Nise e Jung, porque nós somos uma liga de psicologia analítica. E, bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui. A gente está encerrando hoje o primeiro dia da semana, que vai ser uma baita semana. A gente ainda tem muitos dias pela frente, muitas palestras, e vai ser muito legal. Se forem todas as palestras da mesma qualidade que foram as de hoje, e eu tenho certeza que serão, vai ser uma semana linda, já tem sido, e tem sido principalmente por conta de todo mundo que está aqui. Da fala do professor, das contribuições no chat, das contribuições nas conversas. E, bem, é isso. Também deixo as informações para doarem para a Casa das Palmeiras, que foi a instituição de reabilitação mental que a Anise criou no Rio de Janeiro. A partir de toda essa epistemologia que o Jorge citou de maneira tão fenomenal. E é isso. Tem que enfatizar que a casa ela vive de doações, então é muito importante que doem para a casa se manter de pé e de portas abertas sempre. E é isso, gente. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Eu que agradeço pelo esse convite tão honroso e parabéns aí por tudo que vocês têm feito. É isso, né? Assim, a gente está honrando aqui a memória de uma mulher nordestina, brasileira, latino-americana, suburbana, né? E que tinha o seu coração na alma do mundo. Nise vive. Tchau, tchau, Nise gente. vive. Boa noite. Beijo grande, tá? Tchau.